3 de maio de 1933, a população brasileira foi às urnas para a escolha de deputados federais constituintes, que elaborariam uma nova Constituição para o país. Era a segunda vez que esse processo acontecia. A primeira havia sido em 1890. Se no século XIX o desafio havia sido a construção de bases legais para a República surgida em 1889, o pleito de 1933 era o signo de um recomeço na trajetória política do Brasil, cujo marco foi a Revolução de 30. Aquela eleição foi conduzida com base no Código Eleitoral de 1932, que havia criado a Justiça Eleitoral e estabelecido o voto feminino no Brasil. Para entender o pleito de 1933, que completa 90 anos em 2023, e o impacto do Código de 32, precisamos retroceder um pouco no tempo. O que se sabe sobre os processos eleitorais ocorridos entre as décadas de 1890 e 1930? Qual a sua marca? Essa fotografia da experiência da Primeira República, no fundo, reflete algo anacronista, né? Na medida em que parte do pressuposto de que a democratização se fundamenta na existência de partidos políticos fortes, organizados, que representam parte da sociedade, e o que, enfim, também a democracia nasce, se fundamenta na participação ampla do cidadão, do cidadão adulto, seja antes masculino ou depois feminino, né, como aconteceu em outros países. Digo anacronista porque, no fundo, isso significa pensar a democracia atual, né, num contexto democrático atual, exportar essa forma de pensar as eleições para aquela época, né? Então, o convite é deixar de lado a questão da fraude, se era fraudulento ou não, né? Porque dentro de uma perspectiva contemporânea, hoje em dia, a gente diz, obviamente, que aquelas eram eleições manipuladas. Mas dizer isso não ajuda a entender o que estava em jogo e como os próprios atores políticos jogavam aquele jogo, né? A Revolução de 30, que mudou o equilíbrio de poder político no Brasil, levou ao governo federal o grupo político liderado por Getúlio Dornelles Vargas. Entre os compromissos desse grupo estava o restabelecimento da democracia no menor período de tempo e a elaboração de uma nova legislação eleitoral. O primeiro compromisso não foi cumprido e o Brasil ficou 15 anos vivendo sob um regime de exceção. Mas um novo código foi elaborado, o primeiro de nossa história republicana. E a gente não pode esquecer as intenções dos atores envolvidos em jogo, né? Para os revolucionários de 1930, aquelas novas eleições seriam momentos de testar a aprovação da Revolução de 1930 nas urnas. Então, imagine um governo competir às eleições em 1933 e perder nas urnas, né? Não fazer a maioria dos representantes numa Assembleia Constituinte que, inclusive, julgaria os rumos do país dali em diante. Embora alterações em práticas tão arraigadas quanto as que envolviam os processos eleitorais sejam necessariamente lentas, já foi possível perceber, de alguma forma, os impactos do Código Eleitoral de 1932 e da Justiça Eleitoral no pleito de 1933. O cenário vai mudar radicalmente com a criação da Justiça Eleitoral, em que a organização do processo eleitoral é totalmente destacada para os juízes eleitorais. É pela primeira vez que ocorre a anulação de resultados eleitorais com base em fraudes eleitorais verificadas, né? Então, as eleições chegam a ser anuladas em Santa Catarina, no Espírito Santo. Do ponto de vista formal, se nós olharmos o código em si, né, observamos a presença de inúmeros dispositivos inovadores. De um lado, o voto secreto, o voto feminino, o voto obrigatório, ainda digamos que era apenas o alistamento, né, obrigatório, depois o voto foi incluído em 34, né, a representação proporcional e, claro, né, a criação da Justiça Eleitoral. 1933 também marcou a primeira eleição com voto feminino no Brasil, um marco histórico importante na construção de nossa democracia. Contudo, condicionamentos históricos e o fato desse direito ter sido obtido em meio a um regime ditatorial colocaram limites à expressão desta parcela da população.
De um lado, foi estendido o direito de voto às mulheres. De outro, como eu comentei, houve menos eleitores alistados. O voto foi estendido às mulheres, mas não era obrigatório para as mulheres. O Código Eleitoral de 1932 institui o voto obrigatório para os homens. Para as mulheres só era obrigado se elas fossem funcionárias públicas, né? E a lógica, em uma época de uma ditadura, que o funcionário público vota no governo, né? Que risco em um momento em que não havia estabilidade funcional, não havia estabilidade nas funções públicas, seria muito perigoso que um funcionário público não votasse no governo. Então, as mulheres que basicamente se alistaram eram as funcionárias públicas. As demais tinham que ter a iniciativa para buscar se alistar. E a gente tem que pensar de novo no contexto histórico. Era um momento em que a moral da época não mandava que a mulher agisse fora do âmbito doméstico, certo? Assim, o papel da mulher era boa mãe, boa esposa, boa filha. A arena política, ao longo do tempo, isso não é uma excentricidade brasileira, muito pelo contrário, a vida política por muito tempo foi considerada uma área que era uma área da briga, da discórdia, da violência. Então, reservava-se à mulher o ambiente doméstico. Em 2023, 90 anos da primeira eleição brasileira coordenada pela Justiça Eleitoral, nossa democracia se consolida como uma das maiores do mundo. O órgão eleitoral, ao mesmo tempo em que reflete sobre seu passado, aponta para o futuro, sempre na busca da garantia da verdade eleitoral. Dos anos iniciais da era Vargas para a estrutura da justiça eleitoral que temos hoje, que ganhou independência, que melhorou seus processos, que amadureceu, é uma discussão que tem que ser preservada, né? Até para que a gente não permita que haja qualquer ingerência sobre a autonomia que a justiça eleitoral tem nos dias de hoje.